Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou aproveitando hoje para gravar alguns vídeos. Hoje eu já gravei um vídeo. Esse vídeo está relacionado com esse vídeo e eu vou deixar o link na descrição. Acabou esse vídeo? Assista o outro, que eu falo de Romanos 9. Se você já assistiu o outro, que eu falo de Romanos 9, vou para Oséias, faço algumas perguntas interessantes em relação ao reino de Deus, então você pode continuar nesse vídeo. Senão você acompanha os links. Tá bom? Através desse vídeo, você vai entender que Deus tem um trabalho novo para você. É novo, mas é antigo. É antigo, mas é novo. Ele vai te chamar para um trabalho, para uma tarefa. Você tem a missão de anunciar a palavra de Deus, certo? Mas você vai ter a missão de anunciar a restauração das coisas de Deus. Seja pelos grupos do WhatsApp, seja pelo YouTube, seja na igreja que você congrega. Você vai ter que fazer as pessoas olharem para esse ponto e olharem para as coisas de Deus num contexto maior, onde elas vão ficar mais maravilhadas com as coisas de Deus e vão começar a sacrificar outras coisas que não edificam para usar o seu tempo na palavra de Deus. Tá bom? Então esse daqui, Oséias. Você já conhece Oséias? Já leu Oséias? Se você fosse falar para mim, se eu estivesse conversando com você agora, frente a frente, eu falasse, me fala um pouquinho do profeta Oséias, o que você teria para me falar do profeta? Teria para me falar alguma coisa? Claro que teria, né? Mas o quê? Você conseguiria conectar o profeta Oséias com alguma parte do Novo Testamento? Isso é muito importante, porque o profeta Oséias, ele é muito importante. Assim como todos os outros, mas ele tem algo que só tem nele e não tem outro profeta. Oséias 14, último verso, o Espírito Santo, não é o escritor, é o Espírito Santo, está deixando uma pergunta para todos os que vão ler Oséias. Essa pergunta está relacionada com tudo aquilo que ele falou em Oséias e que só pode ser entendido pelo início da Bíblia. Só pode ser entendido por ali. A pergunta é essa: quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saibas? Porque o caminho do Senhor é reto. Os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aqui os transgressores não são aqueles que não vão compreender essas coisas do livro. Não totalmente ligado a isso. É claro que a pessoa, ao compreender a mensagem de Oséias, vai andar nos caminhos retos do Senhor. Mas aqui está falando de sabedoria e prudência. Não quer dizer de maneira nenhuma que se você não chegue a conhecer essa mensagem, assim como muitas pessoas não conheceram e nem vão conhecer, vão perder a salvação. Mas aqui também no profeta fala de arrependimento, fala de muitas outras coisas que é pregado normalmente nas igrejas e que a gente sabe muito bem que tem que ser assim, né? Se arrepender dos pecados e tudo mais, e andar nos caminhos retos do Senhor. Mas a pergunta é relacionada ao que Deus falou, pelo menos num contexto imediato. O contexto imediato está relacionado com um contexto maior. Oséias é interessante que é o profeta que mais fala de Efraim e Judá. As duas tribos que são mais destacadas por todos os profetas é Efraim e Judá. A pergunta é, por quê? Porque ao ler os profetas, você vai compreender que Efraim não é mais uma tribo. E nem Judá é uma tribo. Um dia elas foram uma tribo. E um dia essas tribos foram filhos de alguém. Então, é por esse caminho que você tem que percorrer para compreender essa pergunta do Espírito Santo. Olha o contexto. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, chamando para o arrependimento. Quem não voltar para o arrependimento do Senhor, seu Deus, vai andar no caminho dos transgressores. Por isso que foi falado aqui no último verso. Porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom. E em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Aqui o Espírito Santo já mostrou para o povo qual é o sentido das coisas da lei. A Assíria já não vos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia
Quem é que se tornou órfão aqui, no contexto da epístola? A casa de Israel. Efraim se tornou órfão, porque Deus rejeitou eles no primeiro capítulo. Eu não sou mais o vosso Deus, sem pai e sem mãe. Pai e mãe? Quer entender sobre o assunto de pai e mãe? Vou deixar um link na descrição. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Que incrível isso! Eu de mim mesmo os amarei. Guarda isso daí. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano, e estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira. Olha só, oliveira. Não está falando só de judeus. A sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a videira. Duas árvores proféticas apareceram aqui. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho eu... Efraim dirá, né? Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e curarei. Sou como cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Porque Efraim se chama frutífero. E Deus está falando, você é frutífero, mas o seu fruto procede de mim. E você vai dizer um dia, o que eu tenho a ver com os ídolos? Não tenho nada a ver. E Deus está falando, eu vou ouvir e vou te curar. Logo após Deus ter dito que vai curar Efraim e do arrependimento de Efraim, aí vem a pergunta, quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aqui Deus fala várias vezes da rejeição de Efraim. E após ter descoberto a revelação, você vai ver que Efraim é um nome usado para representar as 10 tribos. Não é apenas uma tribo. É Efraim que é usado, ele está como cabeça sobre as 10 tribos de Israel, que em alguns pontos vai aparecer como casa de Israel, assim como no capítulo 1. Mas Efraim é um reino, o reino da casa de Israel. Entendeu que as maravilhas que tem só aqui? Então, por exemplo, quando você olha... eu não vou mostrar aqui todos os textos, mas vários textos Deus fala. Oséias 4, por exemplo, Efraim se mistura com os ídolos, deixa ele. Está abandonando ele. Oséias 8:8, Efraim está no meio das nações, se mistura com as nações, sabe? Deus rejeitando Efraim. Ele é frutífero, mas Deus fala, eu vou cortar os seus frutos, você não vai dar mais fruto. Tudo isso está no profeta. Aí tem um texto interessante que está em Oséias 11. O profeta Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, usa de uma linguagem extremamente rica e difícil de compreender. Uma prova disso está em Oséias 12, onde fala da revelação da luta de Jacó contra Esaú. É incrível a revelação que tem ali. É necessário só um pouquinho das palavras hebraicas e de meditação nas coisas anteriores, mas Deus está revelando grandes coisas aqui. Em Oséias 11, Deus fala assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os amava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a Efraim a andar, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. E me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. Lembra da mensagem do final do livro? A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e os devorará, por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Verso 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Como te faria como Zebuim? São cidades de Sodoma e Gomorra. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acende.
Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o Santo de Israel no meio de ti. Não voltarei em ira. Deus está falando, eu sou Deus e não homem. Eu não vou destruir Efraim. Por que Deus fala isso? Porque haveria uma mensagem lá em Apocalipse, no futuro, o Espírito Santo sabe de tudo, em que a tribo de Efraim não estaria nos 144 mil. A pergunta seria, por que Efraim não está? Porque Dan também não está. Então Deus rejeitou a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Negativo. O Senhor Deus, é aquele que cria os mistérios. É aquele que cria as grandes revelações. Efraim não pode estar lá, nos 144 mil, simplesmente falando agora, mas não é tão simples assim de entender. Mas simplesmente porque Efraim não é uma tribo. Lá foram selados 12 mil de cada tribo. Efraim não é uma tribo, é um reino. E Deus fala aqui, eu vou deixar Efraim? Eu sou Deus e não homem. Porque se ele fosse homem, ele mentiria. Mas ele é Deus, ele não se arrepende. E olha o que ele falou em Oséias 6. Oséias 6, verso 1. Vinde, tornaremos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. Porque o vosso amor é como uma nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Embora Deus está fazendo uma repreensão aqui para Efraim e para Judá, logo após ele ter falado de uma bênção futura, ele está falando que Efraim e Judá, você vê isso pelo contexto, Oséias 5. Vou ler Oséias 5 antes de explicar isso aqui. Oséias 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e dirigiu-se ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Você viu que contrastou Efraim com a casa de Judá. Mas no início do livro está contrastando a casa de Judá com a casa de Israel. Esse é o mistério do Espírito Santo, que só pode ser entendido com a leitura dos profetas. 1 Reis 11, como Deus dividiu o reino, como ele estipulou que seria a divisão. A partir da divisão do reino, ele passa a chamar a casa de Israel de Efraim. Mas isso está escondido aqui no livro de Oséias. Por isso que vem a pergunta, no final do livro, quem é sábio para compreender essas coisas? Porque realmente é preciso de amar a palavra de Deus, de passar por ela e compreender ela. Porque é Deus que cria os mistérios. E de fato, mistérios foram criados aqui. Deus poderia explicar aqui tudo para você entender, né? Falar aqui claramente com todas as palavras que Efraim, tocar no assunto da divisão do reino, de uma maneira como ele poderia falar aqui, da maneira que a gente entendesse e que não precisasse de muita explicação.